Bom, até assim, agora que a gente sabe, entendemos a parte do recrutamento ali, uma parte, eu queria entender assim, primeiro, claro, é importante desenvolver, a gente precisa desenvolver, mas é claro que nesse processo ali de seleção, a importância desse processo, imagino, é qual a relevância de ter um fit cultural, né? Ali a questão do entendimento de quem está ali, o candidato e a empresa. Como é que se faz esse recrutamento, Caio, tendo essa visão cultural mais do que somente as skills que essa pessoa tem? Perfeito, Renato. Olha, acho que é uma pergunta, mais uma vez, extremamente acertada. O período que eu tive numa cadeira de seleção, né, no momento em que eu coordenava aí 2 subsistemas de uma empresa, que eu falo que é um segmento já maciço, né, segmento de petróleo e gás, é um segmento fechado, as empresas se conhecem, você acaba esbarrando em candidato que já trabalhou numa outra empresa, aí você já tem referência, porque você já sabe como ele é profissionalmente, então assim, é um mercado fechado, é um mercado que é bem fechado. Mas no momento que eu tive nessa cadeira, eu vi a importância do olhar cultural, né? Eu tinha um time de 6 pessoas fazendo vagas, pode ter uma mais ou menos, mas não lembro a conta exata. A gente fazia cerca de 80 vagas por mês, né? O time de folha o time de administração de pessoal ficava doido com a gente, porque a todo momento a gente tinha vaga para fechar e admissão e contratação para fazer. Eu acho que nesse momento eu vi a importância de você recrutar olhando a cultura do negócio. Eu falo isso por quê? Porque eu já passei, né? Eu conhecia a cultura da empresa. Quando eu sentei numa cadeira de gestão na refinaria pela primeira vez, eu já estava com quase 5 anos dentro do negócio. Então eu já conhecia a liderança, eu entendi a cultura, eu já entendi a forma de lidar da empresa, qual era a fraqueza do negócio. Então, quando eu sentei numa cadeira de seleção, quando eu tive a oportunidade de selecionar, a cada vez que eu conversava com um candidato, eu parava e fazia a reflexão: será que ele se encaixa dentro do negócio? Muitas vezes eu já conversei com um candidato que era excelente para a posição, que assim, se apresentasse era sucesso, mas talvez a empresa não estivesse preparada para o momento em que aquele candidato estava vivendo. Tinha isso também. Então eu falo, esse é o olhar cultural, né? Eu entender se eu fazer aquele candidato, será que ele vai ter uma boa aderência? Será que ele compactua com os meus valores aqui como empresa? Será que ele vai se adaptar nesse ambiente ao qual eu vivo? E não fecho vaga só pela quantidade. Olha, preciso fechar, traz aqui um candidato, o gestor escolheu, tiro da frente esse processo e vou trabalhar outro. Porque eu sempre falava para as meninas, né? Quando a gente fecha uma vaga, a gente não é assertivo, o trabalho volta para a gente. Então, se eu tiver o gestor batendo lá na porta, falando que o cara que eu ajudei a contratar não está funcionando, o trabalho vai voltar para mim de novo, porque eu vou ter que contratar de novo no lugar daquela cadeira. Então, por isso que eu falo, olhar cultural é importante nesse aspecto, né? E aí eu trabalhei com algumas consultorias, das mais conhecidas do mercado de trabalho, que elas têm o famoso método de seleção prateleira, né? Você pede ali o serviço de seleção, eles vão alinhar o job da vaga com você, vão publicar sua vaga, 2 semanas para te apresentar um shortlist e vão te trazer os melhores candidatos dentro do seu job. Mas será que está dentro da cultura da empresa? Né? Será que eles estão de acordo com a cultura do meu negócio? Será que eles compactam dos valores? Tem pontos que identificam eles com a minha cultura? Faz essa ligação? Né? Então, assim, essa é a grande dificuldade. Eu acho que ainda é um campo a ser explorado, né, no mercado, essa questão de um recrutamento com olhar cultural. Né? Quem sabe alguma consultoria tem a feliz ideia de pensar numa ação como essa, né, de não colocar o recrutador para fazer o contato com o RH, mas colocar ele para viver um pouquinho da rotina da empresa, né? Deixa eu sentar nessa cadeira. O que essa cadeira vai fazer no dia a dia? Né? Quem é o gestor que esse profissional vai trocar? Deixa eu conversar com eles aqui ao meu redor. Deixa eu entender um pouquinho do ambiente. E aí, quando vou para o mercado buscar, a chance de eu ser assertivo é muito melhor, né? Então, é muito maior eu ser assertivo quando eu sigo essas etapas, né? As empresas têm feito cada vez mais. A gente aí, quem já passou por processo seletivo, que está nos assistindo, já deve ter preenchido vários testes chamados teste de fit cultural, né? Então, é o momento em que a empresa quer saber se você tem alguns pontos que aderem à cultura que ela tem, né? Porque não adianta ela contratar alguém que é incompatível de cultura. Sim. Vou dar um exemplo. Gostamos de azul aqui, mas a sua cor favorita é roxo. Então, temos já uma incompatibilidade de cultura. Então, tudo que eu te apresentar no tom de azul, você não vai gostar, você não vai se agradar. Você vai fazer porque você é empregado, né? Você é um colaborador da empresa, mas você não vai se agradar. Então, assim, exemplos como esse mostram que é muito importante a gente fazer uma seleção por cultura. A gente olhar primeiro para a cadeira. E eu sempre falava isso para as meninas, vamos olhar para a vaga.
Vamos olhar para a vaga. Lá a gente se dividia entre... Elas atuavam bastante com as vagas administrativas, vagas operacionais. Eu acabava ficando com algumas vagas mais complexas, como algumas posições de liderança, posições de gerência, algumas cadeiras que eram um pouquinho mais difíceis. E a gente evitava ao máximo a levar a vaga para a consultoria. Não era por questão do custo. É porque eu sei que a consultoria não tinha um olhar cultural. E esse olhar estava comigo. Eu precisava trazer o melhor profissional para dentro do mercado. Pegar o melhor lá, entender se ele está na minha cultura e colocar ele na cadeira aqui dentro do negócio. E aí ver ele fazer gerar resultado, gerar receita, evitar despesa, enfim, alavancar com projeto. Aí eu tinha certeza que eu fiz um recrutamento bom, né? E certeza que a empresa também ia ter vários benefícios. Que legal, assim, perfeita visão.